Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai explorar o capítulo 9 de Marcos. Temos aqui uma análise bem detalhada e a ideia é extrair mesmo o essencial sobre revelação, fé e o que significa seguir esse caminho, né? Exato. É um capítulo-chave, funciona como uma ponte mesmo na narrativa. A gente vai ver a transfiguração, aquele confronto forte com a incredulidade, né? E também ensinamentos, assim, fundamentais sobre seguir Yalcha. E olha, um ponto importante, a fonte que a gente está usando traz termos como Criador em vez de Deus e Yalcha pro Messias. A gente vai usar esses termos para tentar se conectar mais com o original, explicando quando aparecerem. Bom, vamos lá então, começar a desempacotar isso. Vamos sim. Tudo começa com uma promessa bem forte de Yalcha, né? Ele diz que alguns ali iam ver o Malkut, o reino do Criador, chegando com poder. E aí, 6 dias depois, num monte alto, Acontece a transfiguração. É impressionante. Yalcha muda radicalmente a aparência. A palavra grega é metamorfofé, sabe? E isso na frente de Kefa, que significa rocha, Yaakov, aquele que suplanta, e Alcuna. uau! E não só isso, né? Não, aí aparecem Moshe, que representa a lei, a Torá, e Alial, que representa os profetas. Imagina o impacto disso. O Kefa, o Pedro, né? Ele fica tão maravilhado que sugere construir umas tendas ali, umas sucotes. Talvez ele achou que o reino tinha chegado para ficar ali mesmo. É uma reação muito humana, né? Ele chama Yalcha de Rabi, meu mestre, e fala que era tovo, bom estar ali. Mostra um pouco a expectativa deles naquele momento. Mas aí vem algo maior ainda. Sim, uma nuvem cobre eles, a presença divina, e uma voz do Criador diz: Este é meu filho amado, a ele ouvi. O foco aqui é no ouvir. Ouvir no sentido de obedecer. Exatamente, obedecer. Isso coloca Yalcha num patamar acima da lei e dos profetas. Tanto que Moshe e Elial desaparecem, fica só Yalcha. A autoridade final é dele. Que momento. Mas a descida do monte é um contraste brutal, né? Total. Lá embaixo é confusão. Uma multidão, escribas discutindo, e um pai desesperado. O filho dele está possuído por um ruar, um espírito mudo. E o pior, os outros discípulos não conseguiram ajudar. Que situação. E a reação de Yalcha? Ele lamenta, sabe? Fala daquela geração incrédula. Mas aí o pai, nossa, ele tem um momento de sinceridade que toca fundo. Ele diz: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ele pede rachamim, que é uma compaixão profunda, visceral. E Yalcha responde? Direto ao ponto, tudo é possível àquele que crê. É sobre o poder da fé, mesmo quando ela é pequena, sabe? Aí Yalcha expulsa o Ruar, liberta o menino, mas depois, em particular, os discípulos perguntam: por que a gente não conseguiu? Foi falta de poder que ele deu? Então, não exatamente falta de poder bruto, digamos assim. E Yalcha explica que tem certas castas, certas forças espirituais que exigem mais tefila, que é essa conexão profunda de oração, contemplação e também jejum. Ah, então não era só usar a autoridade. Não, a falha deles foi mais na falta dessa conexão ativa, dessa fé que é cultivada, sabe? Especialmente para lidar com o que a fonte chama de gradações de poderes nas trevas. A fé precisa ser exercitada, não é só um dom estático. Entendi. Faz todo sentido. Seguindo, Yalcha tenta de novo ensinar sobre sua morte e ressurreição, mas Eles ainda não pegam a ideia. E o detalhe? Tem medo de perguntar. É significativo isso, né? E logo depois, olha a ironia, são pegos discutindo entre si quem seria o maior. impressionante a dificuldade deles em entender, né? Muita. Mas aí Yosha senta, chama eles e vira tudo de cabeça para baixo. Ele diz: Olha, se alguém quer ser o primeiro, tem que ser o último. E mais, tem que ser o servo évide de todos. Servo? Évide uma palavra forte, tipo escravo, né? Exato. E para ilustrar, ele pega uma criança e diz que receber um pequenino em nome dele é receber a ele e ao próprio Criador. A grandeza no reino é serviço humilde, totalmente contra a lógica do mundo. E ainda tem a história do homem que expulsava demônios, o Shidim, em nome de Yalcha, mas não andava com eles. Isso.
O Yalkinan conta, meio indignado, que tentaram proibir o cara, porque ele não era do nosso grupo. Típico, né? Mentalidade de panelinha. Pois é, e Yalcha repreende na hora, não proíbam. Quem não é contra nós é por nós. Ele valoriza a ação feita em nome dele mais do que a filiação formal. Diz que até um copo de água dado por causa do Moshiach, do Messias, vai ser recompensado. É um basta no sectarismo. Muito forte. E logo depois o tom fica ainda mais sério, né? Falando sobre não fazer os pequeninos tropeçarem. Fica seríssimo. Aí vem aquelas imagens chocantes. Cortar a mão, o pé, arrancar o olho se eles te levam a pecar. É hipérbole, claro, uma figura de linguagem forte. Mas com um propósito claro. Claríssimo. Ressaltar a urgência, a radicalidade necessária para lidar com o pecado. Para evitar o Guerrinon, o Vale de Non, que era um símbolo para o juízo final, né? O lugar onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. A integridade espiritual vale qualquer sacrifício. É quase uma cirurgia espiritual. Pesado. E para fechar o capítulo, tem as metáforas do sal e do fogo. Como elas amarram tudo isso? Então, cada um será salgado com fogo. Isso sugere purificação. Tipo, as provações da vida, elas purificam, refinam. Lembra dos sacrifícios lá no Antigo Testamento, que tinham que ser salgados? Lembro, sim. Levítico. Isso. Então, os seguidores devem ser como sal. Preservar a verdade, manter a pureza, a firmeza. Tende sal em vós mesmos. E isso conecta com a ordem final. Tende paz, shalom, uns com os outros. Ah, então a pureza individual leva à paz na comunidade. Exatamente. A salinidade pessoal é a base para a harmonia, para o shalom entre todos. Especialmente importante depois daquela discussão sobre quem era o maior e da repreensão ao sectarismo. Uau! Então, se a gente for resumir as ideias-chave desse mergulho em Marcos 9, vimos a glória de Yahshua na Transfiguração, essa necessidade de uma fé ativa, cultivada com tefila e jejum para vencer a incredulidade. Isso. E as exigências bem radicais do discipulado, né? A humildade no serviço como verdadeira grandeza, a unidade acima dos grupinhos fechados e uma seriedade total contra o pecado. A grandeza é redefinida, o partidarismo é rejeitado. E a pureza pessoal, o sal, é fundamental para a paz, o shalom, na comunidade. Tudo isso sendo forjado no fogo das dificuldades, das provações. Fica então uma reflexão para a gente, né? Pensando nesse compromisso radical a ponto de cortar o que leva ao erro e nessa necessidade de manter a salinidade espiritual, como é que um seguidor hoje pode achar o equilíbrio entre a disciplina espiritual, que é vital, e um zelo que talvez possa se tornar, sei lá, prejudicial ou extremista ao tentar viver esses ideais tão altos? É uma excelente pergunta para a gente continuar pensando. Como viver essa radicalidade com sabedoria e amor, né? Exato. Muita coisa para digerir.